Shabbat Shalom, amados irmãos. Shabbat Shalom. Queridos, Parashá, Toledot, porção Toledot, que significa gerações. Está em Bereshit, Gênesis, capítulo 25, a partir do verso 19 até o capítulo 28, verso 9. Temos Haftará, referência nos profetas em Malaquias, capítulo 1, de 1 a 27, e em Romanos 9, de 1 a 13, Hebreus 12, 17, dentre outros. Então, começando a nossa leitura em Gênesis 25, 19, diz assim: são estas as gerações de Isaac. Gerações aqui, Toledot. Filho de Abraão, Abraão gerou a Isaac. Era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padan-Aram, e irmã de Labão, o arameu. Isaac orou a Adonai por sua mulher, porque ela era estéril. E Adonai lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou Adonai. Respondeu-lhe Adonai: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó, ou Jacó. Era Isaac de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Queridos, mais uma vez, sempre focados em princípios, a palavra diz: tudo o que está escrito para o nosso ensino foi escrito, ou melhor, tudo o que outrora, antigamente, foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. Então, a cada estudo da Torá, isso traz muita esperança para o nosso coração, porque nós servimos a um Deus absolutamente justo, santo e imutável. É exatamente essas características que nos dão toda a segurança de crer em um Elohim, em um Deus que estabeleceu um pacto com seu povo e coloca esse pacto acima de todas as coisas, inclusive vários fenômenos naturais, para dizer que ele é imutável, que ele não muda, que a palavra dele permanece para sempre. Assim é a instrução dele, toda a instrução que ele nos dá, desde o Éden. Diga-se, hoje me perguntaram aqui sobre Torá oral. O que é Torá oral? Ora, Torá oral são os mandamentos que foram dados até que estes mesmos mandamentos fossem dados, escritos, registrados, tal qual Moshe fez. Então, o Eterno dá a Torá, deu para Adão, é óbvio, porque qual é o conceito bíblico de pecado? 1 João, capítulo 3, verso 4. Qual é o conceito? Pecado é a transgressão da Torá, é a transgressão da lei. Então, se pecado é a transgressão da lei, sem lei não há pecado. Shaul, Paulo, ele fala muito disso lá em Romanos. Então, sem lei não há pecado. Então, para quem diz que não estamos debaixo da lei e sim da graça, não compreende o contexto em que essa frase é dita, porque na verdade essa frase não é dita não estamos debaixo da lei, mas significa que nós não estamos debaixo da maldição da lei. O Eterno, quando nos dá a Torá, começando, conforme eu disse, desde o Éden, Eva desobedece, Adão desobedece, Caim, ali logo na sequência, tramando contra a vida do irmão, o Eterno vira para ele e fala o quê? Eis que o pecado jaz à porta. Ora,
Como assim? Não tinha lei ainda, né? Para muita gente fala que não tinha lei ainda. Como que o pecado jaz à porta? E aí o Eterno dá o antídoto para ele também. Qual é? Cumpre a ti, ou seja, cabe a você dominá-lo. Então, essa dualidade, essa luta interna que todos nós temos, e hoje isso fica bem evidenciado nessa porção, né, dessa Toledô de gerações, em relação a Esaú e Jacó. Então, cumpre a ti dominá-lo. Nós temos uma responsabilidade. Uma das coisas mais belas do judaísmo é que nós não delegamos culpa. Nós não podemos delegar culpa. Não é culpa disso ou daquilo, ou do maligno, ou de Rassatã, de Satanás e tal. Ninguém foge à responsabilidade. Nós já sabemos o papel do adversário na nossa vida. Existe um papel designado pelo Eterno para que nós possamos ser aprovados. Então, esse é o objetivo. Ou seja, o tempo todo, é como se o Eterno nos dissesse o tempo todo: eis que o pecado jaz à porta. Cumpre a cada um de nós dominá-lo. O tempo todo nós não queremos fazer a vontade de Deus. Naturalmente nós queremos fazer a nossa própria vontade. Então, quando nós sabemos que a vontade de Deus é outra, que não coincide com a nossa vontade, há ali uma relutância em fazer. E é exatamente isso que nós precisamos tratar. O grande pecado, gente, volto a dizer, nós temos uma diferença do pecado e dos atos pecaminosos. O que produz o pecado? O pecado é uma coisa. Atos pecaminosos são decorrentes deste pecado maior. Qual é o pecado maior? Independência. É o ser humano querer ser independente de Deus, agir por conta própria, fazer a sua própria vontade. Nós temos registrado lá em Mateus a oração que Yeshua nos ensina, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o meu reino, o teu reino, seja feita a minha vontade. Então, assim, essa é a oração básica. Agora, como que uma oração básica, por si só, já nos traz inúmeros questionamentos? Será que eu tenho orado, feito esse diálogo com o Eterno, né, sabedor de que, de fato, eu quero o reino dele? Sabedor que, de fato, eu quero fazer a vontade dele? Ou eu quero continuar no governo da minha própria vida e fazer a minha própria vontade? E o que nos diferencia dos demais povos, diga-se, o Eterno, quando faz uma aliança com Israel, é para que a nação de Israel fosse uma nação diferente, uma nação que seria luz para as outras nações. Então, todos nós, naturais ou enxertados, porque lá em Romanos 11 fala do enxerto, né? Então, hoje, qualquer um que no mundo cristão aí fala de conversão, essa conversão automática e obrigatoriamente ela perpassa por Israel. Não existe conversão fora de Israel. Para a conversão, é óbvio, e o primeiro requisito é a justificação. Nós somos justificados no ponto comum pelo sacrifício do Messias Yeshua. Então esse sacrifício é para todos, judeus e gentios. Agora, quando um gentio aceita o sacrifício de Yeshua e está nesse processo de conversão, que nós chamamos em hebraico de techuvá, por óbvio, ele se enxerta em Israel, e aí ele se torna um israelita, ele se torna um membro da mesma família. Aí sim faz sentido quando nós falamos que é um só povo, um só pastor, um só rebanho. Não tem dois rebanhos, não tem dois povos, não tem dois pastores. Então é um princípio de unidade que o Eterno trabalha conosco enquanto povo dele.
E é interessante que desde que ele tirou os nossos antepassados, os nossos patriarcas do Egito, depois ali de 400 anos de escravidão, saíram com o nosso povo, quantas nações juntas? 70 nações estavam com o nosso povo ali. Então a libertação foi para o mundo todo, na verdade. É óbvio que a ênfase está em Israel, mas aí o Eterno trata com Israel e declara de forma peremptória uma mesma lei, ou seja, uma mesma instrução, haja para ti e para o estrangeiro que está no meio de ti. Então, vários versos, Números 15:15, Levítico 24:12, vários textos falam desta unidade de tratamento, ou seja, um princípio de que de fato o Eterno não faz acepção de pessoas. Então, uma vez enxertado, integra a mesma família, o mesmo povo, só que também está debaixo da mesma norma. É o que o Josley falou aqui hoje. A mesma norma, a mesma lei, a mesma instrução. E isso é maravilhoso, por quê? Porque toda vez que nós vamos estudando a Torá por porções, parashá ou parashot, no plural, nós vamos percebendo esse absoluto de Deus. Lá em Eclesiastes 3,14 diz que sei que tudo quanto o Eterno faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada tirar, e isto ele faz para que nós, os homens, os seres humanos, temamos diante dele. Ou seja, nós servimos a um Deus absolutamente confiável, um Deus que é estável, que nos deu uma diretriz lá no princípio. E Yeshua trabalha muito bem esse conceito, não foi assim desde o princípio, ou seja, voltemos ao princípio. Então, aquilo que ele fez lá no princípio, ele tende a resgatar hoje por meio da própria palavra. E a beleza de tudo isso é que nós sabemos que a palavra, ela sempre produz os efeitos para os quais ela foi emitida, criada. Então, toda vez que nós estudamos a palavra, que nós proferimos a palavra do Eterno, ela produzirá em nós, em cada um de nós, o resultado esperado. Queridos, aqui nós temos então essa bela história que nós já estudamos várias vezes, são vários anos aí de estudo, e a cada ano o Eterno nos traz aí um novo conhecimento, um prazo, um algo a mais, para que nós possamos agregar aquilo que ele já tem falado conosco. Agora, volto a dizer, todo esse conhecimento, ele tem que ser convertido em prática, em vida. Como eu vou aplicar isso na minha vida? Por quê? Porque se não for dessa forma, esse conhecimento ele é absolutamente vazio. Conhecimento por conhecimento, Rabino Shaul, Paulo fala em todas as cartas, nos ensoberbece. Enquanto aquilo que nós pegamos como algo do Ruach HaKodesh, do Espírito de Deus, nós pegamos para a transformação do nosso caráter, primeiro, cada um de nós, e também para que nós possamos cumprir o nosso papel de testemunha. Eu falava com os irmãos aqui, durante a semana, sobre essa responsabilidade que temos. Volto a dizer, fazemos parte de Israel. Israel foi chamado para ser luz para as outras nações. É um povo kadosh, um povo santo, separado. Separado para quê? Para o serviço de Adonai. E cada um de nós tem essa mesma responsabilidade, no sentido de fazer com que as pessoas que convivem conosco conheçam o Elohim de Israel, o Deus de Israel, a sua Torá, que foi olvidada, esquecida, e hoje tida até como desnecessária, o que é um paradoxo, porque não dá para conviver, por exemplo, no mundo ocidental, falando que não existe mais lei. Isso é um paradoxo. É uma contradição, muito mais que um paradoxo, chega a ser uma contradição em si mesmo.
Porque se pecado é a transgressão da Torá, e se não há mais a Torá, não precisa seguir a Torá, então não há mais pecado. Viva a vida, né? Deixa a vida me levar, né? Vida leva eu, vai, faz aí o que for da vontade. E aí, obviamente, cada um vai responder por isso. Agora, nós sabemos que as coisas não são assim. O Messias comum, Yeshua, foi muito claro quando ele disse que não penseis, e ele falou isso para todos, não penseis que vim abolir a Torá ou os profetas. Eu não vim para abolir, eu vim para cumprir, plerosai, não cumprir de qualquer forma, cumprir plerosai, tornar tudo isso pleno. E volto a dizer, gente, a gente repete isso toda vez que falamos nesse verso. A sequência desse verso, diz o quê? Até que os céus e a terra passem. Tem céu aí, gente? Tem terra aqui? Estamos aqui ainda, né? Até que os céus e a terra passem. Nada, absolutamente nada, se passará da Torá, da lei, né? Da Torá, até que tudo se cumpra. Até que tudo se cumpra. Então, Yeshua, ele cumpriu grande parte da Torá, mas ainda falta a parte final, né? Por ocasião da vinda dele, ele cumprirá aquilo que resta, E nós sabemos, quando ele vier, aí vem o momento aí da ressuscitação. Yeshua, as primícias, foi as primícias. E aí agora aqueles que morreram em Yeshua ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos aqui, encontraremos com ele nos ares e reinaremos com ele durante 1000 anos. No céu. Onde, gente? No céu? Nós vamos para o céu? Não, nós não vamos para o céu. Os justos habitarão a terra, e os aleivosos, os ímpios, serão da terra desarraigados. Então nós sabemos, cantamos aqui hoje, que Mitzion tem que ser Torá, de Sião sairá a Torá, e a palavra do Eterno de Jerusalém. Então Yeshua governará o mundo todo durante o milênio de Jerusalém. Lá será o centro universal do governo do Messias. E ele governará com base em qual lei? Na Torá. Isso está em Isaías, está em vários profetas alegando isso. E tem advertência para aqueles que pensam, que foi abolido, e que se eventualmente não cumprir, o que vai acontecer com essas pessoas. Então isso é algo muito sério que precisa ser resgatado, e isso começou lá no Éden. A instrução foi dada no Éden. Obviamente o Eterno tinha um plano, e ele está seguindo com esse plano, nada obstante os percalços e aquilo que nós seres humanos fazemos para obstaculizar, para retardar esse plano. Então, uma vez cumprido esse período de 1000 anos, Yeshua, 1 Coríntios 15, 28 e seguintes, Yeshua entregará o reino para quem? Para ele mesmo? A palavra diz, para o seu Deus e Pai, ou seja, para o Eterno, o Todo-Poderoso, onde o Pai será tudo em todos. É o que está na Brit Hadashah, vulgo Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 15, versos 26, 28 e os seguintes ali. Ao Pai que submeteu tudo a ele, menos ele próprio. Então, assim, a sequência desses versos diz que o Pai, o Todo-Poderoso, submeteu todas as coisas a Yeshua. Gente, é um Pai que nomeia um representante e lhe dá poderes amplos, carta branca. Agora, ele recebeu carta branca por mérito próprio, porque ele nunca fez a própria vontade. Ele se concentrou para fazer a vontade do Pai. O tempo todo ele fala isso. E é isso que verdadeiramente importa, ser dependente do Pai. Ele não agiu em nenhum momento
de forma independente. Ele foi dependente. Ou seja, ele resolve o problema do pecado causado lá no Éden. Então, quando a palavra diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, por um só Deus, homem. Por um homem entra, gente, é o princípio da paridade, da igualdade. Por um homem entra, por um homem sai. Um homem cai, outro homem prova que é possível não cair. Agora, ele nos dá a fórmula. E a fórmula, o primeiro requisito dessa fórmula, é um dos mais difíceis de ser atingido. Que é qual? Negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo não é uma tarefa fácil. Como eu disse, nós queremos governar o tempo todo. Nós queremos ter ali o controle de todas as coisas. Até na casa a gente, alguém pega o controle ali, não é assim? A gente quer ficar com ele. Não quer nem dividir o controle, é assim. Nós queremos governar. Hã? Nasce assim, né, Deus? Nasce assim, com certeza. Nós já nascemos assim. Bota o Henrique, que é... Quantos anos, Henrique? 3? Bota o Henrique com a outra criança e dá um brinquedo só para ver o que vai acontecer. Então, é a natureza humana. Essa é a natureza. Por isso que precisa crescer, né, Deus? E aí, queridos, então nós temos aqui, dando prosseguimento à porção de hoje, nós temos aqui um primeiro fato que acontece, nós já explicamos isso em outros estudos, né? Está lá no nosso canal do YouTube, assistam depois. Mas, só recapitulando, nós temos aqui o desprezo de Esaú com relação a um direito de primogenitura, né? Todo direito, ele traz consigo uma responsabilidade. Ser primogênito é uma bênção, mas para ser primogênito, a pessoa tem que estar também imbuída do dever de cumprir aquilo que essa benesse ou essa bênção traz consigo. Ou seja, um primogênito, ele recebe uma herança a mais. Só que ele tem responsabilidades para com a família. E aqui nós vemos Esaú abrindo mão dessa responsabilidade. E quando nós estudamos essa porção de forma mais profunda, infelizmente o nosso tempo aqui é muito exíguo para entrarmos em todos os detalhes. Estudamos ainda na quarta-feira, mas ainda ficou muita coisa pendente. Mas quando nós vemos aqui Esaú desprezando isso, nós percebemos aqui exatamente como é a natureza humana. E Esaú e Jacó, os dois aqui traduzem bem, conforme foi predito para Rebeca, que 2 nações estariam no seu ventre. Que o mais novo seria líder do mais velho. O mais velho servirá ao mais novo. E aí nós temos essa representação aqui em relação hoje ao nosso povo, Jacó representando o nosso povo, Israel. Aliás, ele tem o nome dele mudado, na próxima porção nós já veremos isso. Ele tem o nome dele mudado para Israel. Então ele representa Israel, ou seja, o povo judeu, enquanto Esaú representa outro povo. Que povo? Edom, Roma. E em que sentido um serve ao outro nesse contexto profético? A vida do Mashiach? Um de cada vez. Aqui toda a palavra foi espalhada por Edom, pelo mundo todo, né? Gente, um é inimigo do outro. Agora, o ponto de inimizade hoje, por incrível que pareça, é exatamente o Mashiach, o Messias, sobretudo Yeshua. Porque todo o povo judeu, de todos os segmentos, eles creem no Messias. Eles só não creem, alguns segmentos, não creem que Yeshua seja esse Messias. Ou seja, eles pensam que pode vir outra pessoa
né, que trará aí esse título, ou que será aí o Messias. Mas, então nós temos esse ponto aí que é de fato aquilo que hoje, enquanto no próprio segmento judaico tem ainda esse afastamento, né, porque o segmento messiânico é tranquilo. Se é messiânico, crê que Yeshua é o Messias. Mas dentro do próprio segmento judaico nós temos uma parte que não crê nisso. Agora, Roma, ao passo que Roma crê não que Yeshua seja o Messias, porque na verdade não segue Yeshua, o que eles fizeram? Eles pegaram a figura do Messias e transmudaram essa figura. Por exemplo, né, Jesus, ele é romano? Não, ele não é romano. Na mensagem, sim, mas não é. Então, eles pegam um Messias judeu, e muda a roupa dele, a roupagem dele. Né? A primeira coisa que fazem é dar um nome pagão para ele. Se o nome dele é Yeshua, como que esse nome virou Jesus? Né? Então aí nós temos aí uma mudança de nome, uma mudança de paradigma, porque Yeshua, o judeu, disse que não veio para abolir a Torá, ele veio para cumprir, ele veio para fazer a vontade do Pai, não a própria vontade. Até a sua imagem também foi mudada. Exatamente. Então muda tudo, né? E aí o Messias romano, né, ele está para uma pessoa que aboliu a lei, que não tem nada mais a ver com lei, que não precisa de lei, que a lei é desnecessária. Toma o lugar do Pai. A lei é do... Que usurpa o lugar do Pai, né? Que é uma das coisas mais graves, que aceita a adoração no lugar do Pai. Ou seja, quando ele próprio diz que ele é o caminho. Gente, uma pessoa que diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por ele, por mim. Então ele é o caminho, ele não diz que ele é o destino, ele é o caminho que nos conduz. Olha ali, aquele caminho ali, ó. Yeshua tem um caminho que nos conduz ao Pai, ao Todo-Poderoso. A representação é essa aqui. Então ele é o caminho que nos conduz ao Pai. Yeshua é o caminho. Só que Roma fez o quê? Ele é tudo. E aí criaram lá no ano 321, isto é história, gente, está registrado aí nos anais da história, é só pesquisar aí os concílios católicos, sendo lá no ano 325, o concílio de Nicéia, que foi firmado para decidir a natureza de Yeshua, ou de Jesus na ocasião. Como pode, por exemplo, é como se nós nos reuníssemos aqui e falássemos assim: aqui, vamos definir então alguma coisa sobre Yeshua. Como assim? Tudo que é dele, as características dele, o papel dele, o objetivo pelo qual ele estava aqui cumprindo o papel, foi definido por Deus, pelo Todo-Poderoso. Nós não temos nenhuma autoridade para mudar absolutamente nada. E aí nesse concílio se reúnem pessoas, diga-se, quantos judeus? Zero. Mas espera aí. Pegam um personagem judeu, colocam ele aqui no trono de Roma, e aí vai decidir sobre a natureza dele sem consultar nenhum judeu. E a promessa dada ao judeu, que ele é uma promessa. Está na Haftará de hoje, Romanos 9. São israelitas, deles são os patriarcas, a Torá, o Messias, tudo de Israel. Os oráculos estão com o nosso povo. Isso não faz sentido. Quando a gente chegar aqui e falar assim: vamos fazer uma nova Constituição aqui para o Brasil. Exatamente, vamos mudar. Você está fazendo direito, o outro aqui fazendo direito e tal. Aqui, vamos mudar a Constituição. Assim como Não podemos fazer isso. Esaú implora por uma bênção do Pai ali, é o cristianismo tomando posse da bênção que é uma Mashiach, de uma forma isolada, A alusão é exatamente essa.
A alusão é exatamente essa. E a própria bênção que Isaac profere para um e para outro, não é dada ali a disposição. E aí, gente, a característica que tem aqui nos dois, nos gêmeos, Jacó e Esaú, é exatamente esta. Jacó, ele era afeto às coisas do reino. Ele queria saber de agradar a Deus. Enquanto Esaú amava as coisas terrenas. E na bênção que Isaac dá para Jacó, vamos ver a bênção. Ela está em 25, 27. isso, 27, lá no verso, a partir do verso 27. Veja aí. Então lhe disse Isaac seu pai: chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que Adonai abençoou. E aí ele começa a bênção. Só aqui ele está dando a bênção para quem? Não, aqui para Jacó. Achando que é Esaú. Ele pensava que era Esaú, mas ele está dando a bênção para Jacó. E aí ele fala o quê? Deus te dê o orvalho do céu. Todos os estudos rabínicos falam que esse orvalho do céu é exatamente a dependência de Deus, é a provisão do alto. Então, Deus te dê o orvalho do céu e da exuberância da terra. Aqui é uma questão de prioridade. Para você que prioriza o reino, o Eterno vai te dar também as bênçãos terrenas. Observe o que ele vai fazer com Esaú. E fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Aqui se repete o padrão de Abraão, né? Que são, obviamente aqui nós estamos no contexto dos nossos patriarcas, Abraão, Isaac e agora Jacó, formando aí a tríade de patriarcas, né? No sentido de que por meio desses três a nação de Israel é criada. Nós sabemos aqui que Jacó agora ele segue para a terra, para o mesmo lugar de onde veio Rebeca, né? Se casa, e aí do casamento de Jacó vem aí os 12 filhos, né? As 12 tribos de Israel. No verso 30 diz: mal acabar Isaac de abençoar a Jacó, tendo ele saído da sua presença, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. E aí fala lá que ele cozinhou lá a caça e tudo mais. E no verso 32, perguntou-lhe Isaac seu pai: quem és tu? Sou Esaú teu filho, teu primogênito. Respondeu. Então estremeceu Isaac de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e a trouxe a mim? Eu comi de tudo antes que viesse e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito da primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Gente, aqui há uma mentira, mais uma mentira de Esaú, né? Não houve usurpação da bênção da primogenitura. Nós começamos falando na leitura que houve um desprezo por parte de Esaú. Então ele vendeu esse direito, ele abriu mão desse direito. E obviamente quando ele abre mão desse direito, conforme eu disse, a questão da responsabilidade, ele abriu mão dessa responsabilidade. Ou seja, ele vende o direito de primogenitura e agora quer dar a bênção como primogênito. Isso não é possível. Só que Isaac, e aí os estudos rabínicos
tem vários comentários acerca disso, né? E aqui fala o seguinte, que Rebeca, obviamente, ela comentou com Isaac tudo que estava acontecendo, desde o momento em que houve a aquisição da primogenitura por parte de Jacó, mas Isaac ignorou isso. Né? Ele continuou ali, e a palavra também deixa isso muito claro, na questão da predileção. Né? E os rabinos falam que Rebeca, como ela era muito preocupada, e sobretudo porque ela já tinha ouvido uma profecia falando que Jacó seria o primogênito de fato, né, na questão das bênçãos, das promessas, né, ela planeja tudo isso aqui para mostrar para o próprio Isaac quão ingênuo ele era. Então fala que o que ela fez foi para um bem maior, né? Os rabinos falam isso, né? Ela fez isso para um bem do céu, ou seja, para que o reino de Deus de fato fosse cumprido, principalmente nas promessas que foram feitas para Abraão e que passava por Isaac, e ela sabia que seria com Jacó e não com Esaú. E falam que Isaac, só que nesse momento é que ele efetivamente abre os olhos e ele percebe que Esaú é que era o verdadeiro enganador. Ele não precisava ter passado por toda, né? Jacó, o irmão aí, se passar no lugar de Esaú, não precisava disso. Exatamente. Inclusive, os estudos falam que ele fez isso com muito pesar, né? Que fez quase que não querendo fazer, né? Mas em obediência à mãe, e aí principalmente porque Rebeca avoca também a responsabilidade, inclusive ela declara isso, né? A maldição, essa maldição aí, eu vou arcar com ela. Né? E qual foi, gente, a maldição? Um de cada vez. Querido. Hoje nós estávamos conversando sobre essa questão da Rebeca, né? Porque ela entendia que tinha um povo dele, um menino salvador para o mundo. Essa missão tinha que ser cumprida, alguém tinha que continuar com esse legado, com essa herança espiritual para levar à frente esse plano divino, né? Então é muito linda essa posição dela de fazer tudo para que fosse cumprido o propósito de Deus, né? Às vezes nós temos um legado, nós temos um descaso com ele, às vezes nós temos um chamado, uma obra pronta para a gente trabalhar nela, e a gente fica naquele descaso, vai mais ou menos, faz mais ou menos, né? Então hoje é um dia da gente rever também e fazer como Rebeca, tudo que for possível, porque o propósito de Deus se cumpra. O papel da mulher na ordenação da família, né? Sem dúvida, todos somos responsáveis, né? Seria essa briga que até os dias de hoje, não? Porque talvez não teria essa confusão, né? De Roma com Israel, essa questão do Messias e tudo, porque... Então, essa história é muito semelhante ao que Sara fez, né? Sara cria ali um subterfúgio que, sem dúvida nenhuma, resultou nesse conflito árabe-israelense até os dias de hoje. Como Isaac, ele era fruto ali, e ele teve esse conflito entre Ismael e ele, né? Ficou aquele conflito, ele tinha algo muito claro com ele, que ele não faria isso em nenhuma hipótese, né? Porque ele se casou com 40 anos, durante 20 anos a esposa não engravida. Ele não queria, né, fazer o que o pai fez, né, de tomar uma concubina e ter um filho com ela. Então isso para ele era muito tranquilo. Agora, ele ora para que o Eterno a abençoe e de fato ela engravida. Agora, o que está em evidência nessa porção são vários pontos, né? Eu comentava hoje no café, é que nascendo os gêmeos, nada obstante o que o Eterno já havia revelado. E aí nós falamos sobre isso na quarta-feira. O fato de haver uma profecia, isso não tem a ver, por exemplo, tem vários estudos que falam que não tinha saída para Esaú, que não tinha saída para ele, ou seja, ele foi predestinado para esse
fim, para esse objetivo, não importasse o que ele fizesse, né, já estava, o caminho dele estava traçado. É assim que funciona, gente? Não é. Não é assim que funciona. O atributo de Deus, a onisciência, é uma coisa. O Eterno sabe de todas as coisas. Ele olha para um de nós, ele sabe qual vai ser o final. Por quê? Porque ele tem todo o conhecimento. Ele sabe que hoje nós estamos num caminho de aceitação da palavra, que estamos buscando aí o retorno, a techuvá verdadeira e tal, enfim, mas ele olha talvez para alguns de nós e fala assim, fulano, beltrano e tal, não vão chegar lá no final. E isso está em perfeita harmonia com o que Yeshua disse, né? Ao vencedor, ou seja, nós estamos no caminho, mas nós temos que vencer muitas coisas, e só ao vencedor é que será dado o mundo vindouro. Quando Yeshua fala que a porta é apertada e o caminho é estreito, isso é uma realidade no meio judaico messiânico. É um movimento que requer de nós ações práticas do dia a dia. Nós não nos acomodamos com o conhecimento religioso, não é uma religião, é um estilo de vida. E nesse estilo de vida vem a evidência do corpo, da congregação, da carral, que nos fortalece para cumprirmos esse propósito. É por isso que a palavra adverte tanto com relação à questão do congregar. Porque, como a Kézia falou aqui hoje, uma pessoa fora do corpo, ela enfraquece e morre. Gente, nós somos comparados a ovelhas. A ovelha anda em bando. Se ela se desgarrar, ela vira comida de lobo, literalmente. Então, nesse contexto, um ajuda o outro. É uma família, é uma congregação. E aí os milhares de princípios a serem aplicados enquanto tal. Volto a dizer, o Eterno tira o nosso povo do Egito, junto com mais 70 nações, e fala assim, olha, a mesma lei, a mesma instrução, o mesmo julgamento. Tudo, quem estiver aqui vai receber o mesmo tratamento. E ele já começa a trabalhar esse conceito de corpo ali. Para que, vindo Yeshua, ele coloca agora Yeshua como cabeça desse corpo. Então nós temos um cabeça, um judeu que foi dependente exclusivo do Pai em todas as coisas, e que nos ensina a agir da mesma forma que ele agiu, e está na palavra, aquele que diz que permanece em Yeshua, este deve andar também assim como ele andou. Então esse é o nosso papel, andar como Yeshua andou, em plena dependência e obediência ao Pai. Pois não. Essa questão que você falou, o vencedor darei a recompensa, cabe também, muitos são chamados, poucos os escolhidos? Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, muitos são chamados. Gente, a questão do chamado é muito interessante. E aqui o papel de Edom. O papel de Edom, aqui, Roma, eu sempre falo o seguinte, nós olhamos sobre dois prismas. Primeiro, Roma cumpre um papel crucial na história, principalmente no mandamento que Yeshua dá, que é difundir a palavra. É mais ou menos assim, a Radassa e o Henrique, que são os menores aqui da sinagoga. Não, tem o Efraim, mais novinho. Tem a Alice, verdade. Isso, então pronto, ela é a menor. Aí a Joelma faz uma picanha maravilhosa, e a Joelma vai dar uma picanha para a menina. Ela consegue comer, Joelma? Não consegue, isso é a picanha. Vamos colocar a picanha aí, gente, como conhecimento hoje que o Eterno nos proporciona nesse caminho de techuvá, que é já um conhecimento mais amplo. Só que e ela não consegue digerir essa picanha. Então o que Edom, Roma fez? Ele difundiu essa palavra, uma palavra incompleta, por exemplo, omitiu que Yeshua disse que ele não estava revogando nada e tal, inventou outras festas, falou que não precisava cumprir as festas do Eterno, aí criaram novas festas,
criaram uma trindade lá no ano 325, no Concílio de Nicéia. Ô gente, leiam o Concílio de Nicéia. É só ler o Concílio de Nicéia, vocês nunca mais vão falar em trindade na vida de vocês. Né? Então, uma vez feito isso, né, nós temos o que? Roma cumprindo um papel de muitos são chamados. Então, espalha isso aí para muitas pessoas. Agora, poucos escolhidos. Quem são os escolhidos? São aqueles que têm um tino bereano de conferir as escrituras e falar assim, esse negócio não está batendo. Por exemplo, eu nunca, nem no mundo evangélico, eu nunca engoli esse negócio de trindade. Esse negócio não entrava na minha mente nem por decreto. E ainda tem aqueles que não interessam nem por essa palavra também modificada, né? Sim, com certeza, com certeza. Então, Roma cumpre esse papel crucial, é como se fosse um filtro, né? Ela semeia isso aí, e é claro que aqueles que são... Maria Lúcia hoje estava falando ali com alguém, não é, sobre a questão dos escolhidos, né? Daquele que o Eterno está chamando. Yeshua fala isso, ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Né? Então, o Pai envia para Yeshua, porque Ele é o caminho, Ele nos toma pela mão e nos leva a Ele. Agora, para isso acontecer, né, tem uma série aí de requisitos a serem cumpridos. Uma série de requisitos. E Yeshua deixa claro, olha, você vai construir essa torre, né, do reino, calcule bem. Né, você tem que calcular isso aqui. Por quê? Porque nós somos chamados, volto a dizer, a servir a Deus de forma responsável. Oi? Diligente. O mandamento de Deus, olha lá, se diligentemente obedeceres. Não é apenas obedecer, nós temos que obedecer de forma diligente. E nós temos um Messias que faz isso hoje por nós, nos mostrando como que é essa diligência. Então, pois não. Vamos fazer uma analogia aqui. Teve uma vez que eu vi uma tirinha, né? Ele colocou um homem no deserto, morrendo de sede, e colocou a plaquinha num lago, água, 5 km. Isso, O H2O. outro H2O, essa é a mesma coisa. Às vezes a pessoa 10 metros. E tá assim, a água contaminada, né? Um dos poços ali da cisterna ali, né? Tá longe. A água limpa, está perto, a pessoa às vezes por falta de conhecimento, em vez de buscar água limpa, leopoldo, né, costuma ir lá longe buscar água para... E o próprio Eterno diz lá em Oséias 4,6, né? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Por isso que Shaul fala para sermos como bereanos, vamos conferir nas escrituras se as coisas são de fato assim. E aqui, gente, só para adiantar, nós temos aqui na conduta. Então, deixa eu fechar a questão de Edom. Então, Edom cumpre esse papel, é um filtro, né, mas ele se torna hoje inimigo de Israel em qual ponto? Na Torá. A própria palavra, que é o eixo que deveria ser o ponto comum, a palavra hoje ela é bipartida. Né? Roma prega uma palavra, enquanto os judeus pregam a palavra. Os judeus pregam a palavra tal qual ela é. De Gênesis, judeus messiânicos, de Gênesis a Apocalipse. Né? E isso para nós é muito tranquilo. Né? Quando Shaul fala com Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus. Aliás, não é esse o verso. Toda a escritura divinamente inspirada é apta para. E aí vem lá para correção, para exortação e tal, né? Então, toda a escritura. Naquela época, qual era a escritura? A Torá. Não tinha outras escrituras. O que se chama de Novo Testamento foi criado muito tempo depois, né? Foi agrupado. Então, as escrituras a que Paulo se refere é a Torá, né? A questão de mandamentos lá em Apocalipse é muito clara. Apocalipse 12, 17. Aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Yeshua. Mandamentos e testemunho.
em perfeita harmonia com Isaías 8:20, a lei, a Torá e ao testemunho, se não falarem desse jeito, jamais verão a alva. 14:12, e saiu o dragão a pelejar contra os restantes da sua descendência, quais sejam os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Yeshua. Então, 2 versos lá de Apocalipse, Novo Testamento, que está em todas as Bíblias, mas é ignorado. Ele fala do canto de Moisés, Do cântico do Cordeiro e do cântico de Moisés, tudo isso é ignorado. Então, Edom aqui, a conduta de Esaú, sendo um rebelde, vejam aqui que ele se casa, gente, ele se casa de propósito para irritar os pais com mulheres que não lhe era lícito casar. A palavra fala, não se ponha em julgo desigual, e ele fez exatamente isso. Ele provocou isso, ele se casou com 2 mulheres que ele não podia casar, e quando acontece esse episódio da bênção aqui, ele vai lá e toma mais uma que também ele não podia casar, ele já era casado inclusive. Aí ele toma mais uma da linhagem de Ismael. Os próprios bereanos eles conferiam da palavra. Qual palavra? Exatamente. A palavra que existia naquele tempo era só a Torá. Exatamente. Os profetas. Gente, a Torá é o eixo, é a espinha dorsal de toda a Escritura. Tudo que está depois da Torá, diga-se Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, tudo que está depois está em total harmonia com a Torá, inclusive a Brit Hadashah. Não há nada na Brit Hadashah, Novo Testamento, que contraria a Torá. É só ler com lentes judaicas. Se for ler com lente romana, com certeza, porque teve ali algumas palavras substituídas. Por exemplo, onde era a Torá virou lei, tudo é lei. Aí você pega lá, tudo é lei. E nem sempre, porque Torá na verdade significa instruções. Significa em alguns momentos lei? Sim, também significa, mas depende do contexto. E aí o que fizeram? É como se nós pegássemos aquele recurso do computador, Ctrl+U, localizar Torá, aí substituir para lei, substitui tudo de uma vez. E aí é assim que eles fizeram. E várias outras passagens, aí vem, por exemplo, questões da Trindade. Uma vez decidida a natureza de Yeshua por meio de Jesus, por meio do concílio, aí eles trataram também de alterar um ou outro verso. Não conseguiram fazer em todos, mas tem um ou outro verso que basta ler o contexto que a gente percebe o engano. Tudo isso, gente, tudo isso com um único objetivo: fazer com que os incautos se percam. Então, voltando aí nos bereanos, nós temos ali Shaul, Rabino Paulo, falando para o povo. Era uma pessoa extremamente conceituada, respeitada, membro do Sinédrio, com conhecimento da Torá, um dos mais elevados. Então ele estava ali expondo acerca do Messias, e os bereanos conferiam na Torá, nas Escrituras, no Taná, se de fato as coisas eram do jeito que Paulo estava falando. Pois não. E a grande dificuldade que a gente vê no meio de ensino cristão hoje é que existe uma substituição, A igreja substitui Israel, como se aplicasse essa substituição da primogenitura aí, que seria de Esaú, para Jacó. E isso não existe, porque a gente vê os discípulos fiéis, judeus, crentes em Yeshua, obedecendo a Torá e crendo em Yeshua. Eles não abandonam a Torá, eles não se tornam cristãos. E isso aí que é a grande... Sem dúvida. confusão, como se Israel fosse deixado de lado. Então, e aí hoje nós temos então essa rivalidade entre o mundo cristão e o mundo judaico, exatamente nesse ponto também, a questão da Torá. Enquanto nós estamos retornando à Torá, o mundo romano cada vez se afasta mais, por exemplo. É mesmo a questão da noiva, que no mundo cristão se dá como se fosse a igreja. Sim. Mas na Torá se fala que é Israel. Claro, Jerusalém. Gente, vamos lá para Haftará, Romanos 9. Abram lá em Romanos 9, por favor. Romanos 9. Vou ler a partir do verso 1. Digo a verdade em Yeshua, não minto.
testemunhando comigo no Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, a minha própria consciência. Tenho grande, olha aqui gente, o que Rabino Shaul está dizendo. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema. Ô, gente, o que é anátema? Maldito. Ele fala assim, olha, eu mesmo desejo ser anátema, separado do Messias. Por causa de quê? Por causa dos irmãos, gente. Por quê? Porque ele está vendo o irmão se perder, o irmão que não está crendo que Yeshua é o Messias. Ele fala assim, eu me entrego aqui em favor deles, mas desde que eles creem. Olha aqui a sequência. Eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Yeshua, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Olha o que ele diz, são israelitas, pertence-lhes a adoção. Olha aqui a identidade firme, né? Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, a Torá, aqui, ó, a legislação, a Torá, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas. As promessas aqui, gente, inclusive do Messias. Está lá na Torá, Gênesis 3,15. Né? Então, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas. Estamos estudando Abraão, Isaac e Jacó. E também deles descende o Messias segundo a carne. Segundo a carne. O Messias é segundo a carne. Como falar que o Messias tem outra natureza que não carnal, humana? Isso é negar a própria Escritura. Segundo a carne. E tem outro texto que fala assim: aquele que não declarar que Yeshua veio em carne, não é de Deus. Ou seja, gente, o primeiro mandamento coloca aliás, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, Adonai é o nosso Elohim, Adonai é um. Essa é a máxima. Yeshua, o Jesus romano, declara isso lá para o próprio Hassatan, que Yeshua, que o Eterno é um, que somente a Ele, ao Eterno, adorarás, e somente a Ele estaria autorizado a prestar culto. Só que mudaram tudo a partir dali, né? Hoje o culto é direcionado para o personagem romano. A adoração é para o personagem romano. O Eterno fundiu com ele. Conquanto, gente, haja um princípio de unidade, de propósito, isso não faz uma fusão pessoal. Por exemplo, homem e mulher, ou melhor, marido e mulher, são um, não são? A palavra fala isso. Né? Hã? O homem não vai poder vestir saia por causa disso. Então, os dois são um. Isso é princípio de unidade. Isso é princípio, não tem como interpretar de outra forma. Isso é princípio. Agora, eu sou uma pessoa, Maria Lúcia é outra pessoa. Somos duas pessoas. Agora, somos um em propósito? Sim, nós somos um em propósito. A palavra nos direciona o tempo todo a agirmos como um. A palavra me coloca como o líder do relacionamento. O homem é o cabeça, no sentido de liderar, não no sentido de ser déspota, arbitrário, autoritário, nada disso. Mas dentro da palavra, com a missão e comparação que Yeshua faz com a congregação. Amar a minha esposa conforme Yeshua amou a congregação e se entregou por causa da congregação, a fim de apresentá-la, a minha esposa, e também Yeshua a congregação, aprovada mediante a lavagem de água pela palavra, gente. É pela palavra. E qual palavra que é essa? Pela Torá, é óbvio. Essa palavra de Paulo faz lembrar a própria obra de Yeshua, que se faz maldição no nosso lugar. Ele fala assim: eu me coloco maldito em favor dos meus irmãos. Exatamente. Ele age aqui como o próprio Messias, né? Como o próprio Messias. E olha aqui, gente, deles são patriarcas, verso 5 do capítulo 9 de Romanos, e também deles descende o Messias segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Aqui ele fala uma expressão em hebraico. Qual a expressão?
Leolã vai ele para todo sempre, bendito seja o Eterno para todo o sempre. E aí no verso 6, ele clareia um pouco mais. Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Aqui, gente, ele fala o seguinte, aqui, olha, não é porque é de Israel que, né, não é porque descende de Abraão é que vai estar salvo, não. Aí ele já dá a conotação daquele que realmente vive a palavra. Né? Então, daí a nossa preocupação o tempo todo com relação à vida. Ele fala, olha, porque nem todos Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência, isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei e Sara terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. E aqui, gente, só para arrematar, lá depois vocês leiam Malaquias, né, a Haftará de Malaquias, vocês vão ver lá a advertência que o Eterno faz a mesma coisa aqui: amei Jacó e me aborreci de Esaú. Por que o Eterno amou Jacó e se aborreceu de Esaú? Hebreus 12, 17. Aí eu encerro com esse texto. Hebreus 12, 17. Não, aliás, vamos ler a partir do 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Adonai. É outra alteração que fizeram, gente. O que fizeram com a palavra? Isso está no próprio preâmbulo das Bíblias. Quem tem João Ferreira de Almeida, leiam no preâmbulo aí que vai ver lá onde estava a palavra Senhor. Aliás, onde estava a palavra Yud Rei, Vav Rei, aquelas 4 letras ali, ó, onde estava essa palavra significando eterno, foi substituído pela palavra Senhor. E aí, tudo virou Senhor. Pelo menos não está nada em letra maiúscula, né? Pois é, aí, mas tudo virou Senhor, aí veio uma confusão. Yeshua é Senhor? Sim, Yeshua é Senhor. Só que, qual que é a diferença? Como que é Senhor em hebraico? Adon. Então Yeshua é o nosso Adon, ele é o Senhor. É alguém que tem que ser reverenciado, alguém que tem que ser respeitado, mas não adorado, mas tem que ser respeitado, tem que ser reverenciado. Isso é uma coisa, ele é Adon. O que o Eterno é? Adonai. Então a diferença entre Adon e Adonai: o Eterno é o grande Senhor, é o soberano, né? Só que colocaram tudo no mesmo pacote. Então nós não sabemos mais que hora que está falando. Nós sabemos, né? Mas assim, quem lê não sabe que hora que está falando de um, que hora que está falando do outro. E Yeshua fez alguma coisa por ele no Novo Testamento? Exatamente, em nenhum momento, né? Em nenhum momento. Então vamos lá: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Adonai, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da Hesed, da graça de Adonai, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Gente, raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. O que acontece? Uma pessoa que guarda uma raiz de amargura, né, aquilo brota dentro dela, e daí a pouco ela começa a fala com um, fala com o outro e tal, e ela contamina muitas pessoas. É isso que a palavra está falando: que ninguém esteja nessa condição. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú. Olha aí, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Aqui está registrado que ele vendeu, e foi exatamente o que aconteceu. Então ele não foi usurpado, ele não foi roubado, ele não foi enganado. Houve ali uma negociação lícita. Ele abriu mão.
Agora, o mais importante, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Essa é a rejeição que o próprio Isaac faz. Olha, eu já abençoei Jacó. Ali, os estudiosos falam que Isaac literalmente abre os olhos e percebe que de fato o Eterno havia escolhido Jacó e não Esaú. Nada obstante Esaú ser o primogênito. Estava havendo ali mais uma inversão de ordem, mas uma inversão feita pelo Eterno. Pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Outro ponto forte é isso aqui, gente. Não achou lugar de arrependimento. A palavra é muito clara, fala o seguinte, que o Eterno é longânimo, misericordioso, né? Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ora, se ele quer que todos cheguem ao arrependimento, por que Esaú não achou lugar de arrependimento? Embora ele tenha buscado. Exatamente, a intenção do coração dele não era pura, não é? E todas as ações dele apontavam para outro sentido. O que ele já tinha feito, os casamentos e tal, tanto é que depois que acontece isso aqui, ele vai lá e faz de novo, mais uma vez. E a palavra registra que isso entristeceu demais Rebeca. Os dois, né? Os dois, aliás, os dois. E aí, gente, esta foi a maldição de Rebeca. Ela perde Jacó, que Jacó tem que sair dali. E ao mesmo tempo também ali uma ruptura com o próprio Esaú, com o próprio Esaú. E aí teve essa divisão, né? Esse conflito aí agora entre os dois, né? E olha a consequência para Jacó dessa concordância também, né? Ele chegou lá, ele queria casar com uma, deram outra para ele, ele ficou mais tempo do que ele previa, né? O salário dele foi alterado 10 vezes, né? Houve várias ali, ele ficou o tempo todo preocupado com Esaú. Ele sabia que um dia ele encontraria Esaú e depois nós vamos ver lá na frente como que foi esse encontro. Então, essas preocupações de quem faz algo contrário à Torá e que isso fica na mente da pessoa, né? Ele conviveu com isso mais de 20 anos. Interessante que me veio à mente aqui, Yeshua dizendo que até de pedras o pai poderia fazer filhos de Abraão. Sim. Que os verdadeiros filhos de Abraão não são literalmente os nascidos na carne ali, mas os de espírito, né? Os que adoram em espírito e em verdade. Então nós vemos aqui Jacó tendo um coração circuncidado verdadeiramente, voltado para as coisas espirituais, e Esaú um homem carnal. E essa primogenitura nada vale para ele. Assim como Isaac, né? Seu irmão Ismael também. Sim, exatamente. Foi o primogênito, mas não era com ele. O Eterno tinha, o pacto seria com Isaac. Então, e aí acontece com Jacó de novo, né? Jacó, Rúben é o primogênito, e ele perde o direito de primogenitura por quê? Ele profanou o leito, ele se deita com a concubina de Jacó. Então, gente, uma bênção espiritual, né? Para herdar uma bênção espiritual, isso requer maturidade e responsabilidade. O estudo de hoje, para mim, o que ficou maravilhoso é que há dois Messias aí. Um Messias que não faz essa transformação, essa circuncisão no coração, que é apregoado nos dias atuais, e o verdadeiro, que leva a techuvá verdadeira. Exatamente. Quem escolheremos? É isso aí. Exatamente. Agilson, Oi? isso entra também naquilo que Yeshua fala para os fariseus, que era, se vocês são filhos de Abraão, façam o que Abraão fez. Exatamente, com certeza. E aliás, ele fala assim, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês, já que vocês estão se declarando filhos de Abraão, pratiquem as mesmas obras de Abraão. Né? Como que nós vamos falar que nós somos descendentes? Aqui o Eterno já havia prometido, né, que por meio da descendência de Abraão, ou por meio de Isaac ali, que é o da promessa, né, seriam enxertadas todas as famílias da terra. Então, aqueles que abençoassem Israel como um todo será abençoado, e aquele que amaldiçoar Israel será amaldiçoado.
Hoje um irmão estava contando que encontrou com um outro irmão aí, da Assembleia de Deus, e ele falando mal dos judeus, né? Que os judeus são culpados disso, daquilo. Aí eu fico pensando, como que alguém que se diz da Assembleia de Deus, né, vai falar contra Israel, contra o povo judeu? Aí entra, eu estava explicando exatamente isso, né? O papel de Edom. É alguém que está ali, mas efetivamente não conferiu nas Escrituras. Ainda está à margem do verdadeiro ensino e da verdadeira vontade de Deus. Que o Eterno tenha misericórdia de nós, que Ele nos dê sabedoria, sobretudo para confrontarmos, né, nas Escrituras, né, tudo aquilo que Ele tem para nós. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom.